Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo aqui no canal. O assunto de hoje é por que a comercialização tem que ser prioridade para os produtores. Então pessoal, não esquece de clicar no joinha e apertar para seguir o canal e também para a notificação, que aí toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, você é notificado e recebe e-mail. Bem pessoal, então para a gente começar esse tema, eu sempre gosto de abordar ele porque as coisas são, porque tem um porquê por trás disso. E eu sempre gosto de entender o porquê das coisas serem como elas são. E como eu falei, a gente sabe que os produtores, eles costumam olhar muito para a parte de produção. Então, os criadores, os produtores, eles olham muito quantas sacas por hectare, quantas arrobas por hectare eu estou produzindo, e em cima disso eles focam toda a estratégia da propriedade. E por que eles pensam dessa forma? Por que eles agem dessa forma? Porque, na verdade, é a forma como sempre se buscou. Então, o momento em que você tinha lá no passado e agora também, o momento em que você ganha em produtividade, automaticamente você ganha em lucratividade. Por quê? Porque de ano em ano a produtividade ia aumentando e, consequentemente, a lucratividade também. Então, o produtor ele foi buscar, foi buscado, né? Foi levado, na verdade, sempre a olhar para a parte produtiva como resultado da sua propriedade. E não está certo, não está errado, foi a forma como eles chegaram até aqui, como os produtores chegaram, como os criadores chegaram até aqui com uma evolução muito grande. Então a gente não pode deixar de lembrar disso, né? Que é dessa forma que o produtor, que os produtores, que a gente acabava sempre olhando a nossa lucratividade. Então quanto mais eu produzia, mais eu conseguia ter lucro, mais renda, receita a propriedade tinha. Obviamente que olhava-se também e continua se olhando para o preço, que é outro fator muito importante dentro da produção. Só que tem um problema. A produtividade, se entende-se que ela está toda como a culpa, né? Se eu não produzir bem, ela está dentro da porteira. Agora, a venda, muitas vezes o produtor enxerga como está sendo fora da porteira. Não é um fator dele conseguir preço, porque até os produtores de commodity, eles não formam preço, eles são tomadores de preço. Então o produtor acaba sendo tomador de preço. E sendo tomador de preço, muitas vezes parece que não tem o que fazer. E na verdade, em alguns casos é isso mesmo que acontece. Não tem como eu me diferenciar a minha soja ou a soja do vizinho para conseguir um preço maior. O mercado é soberano e ele vai pagar um preço específico. Agora, existem formas, existem estratégias para conseguir minimizar essa tomada de preço, né, para a gente conseguir ganhar um pouco mais em cima disso. E por que é tão importante olhar para a parte de comercialização? Porque é a maior movimentação financeira que uma propriedade tem. Então, quando a gente olha no custo, a gente olha na parte de produção e a gente olha na parte da venda. Então, a parte da venda, ela tem toda a receita da propriedade. Então, qualquer coisa que eu ganhe nessa parte de receita, ela é um valor muito grande se comparado às outras. Isso não quer dizer que as outras não tenham importância, bem pelo contrário, se tem uma importância muito grande. Mas o que eu quero mostrar é que o custo de produção geralmente tem um valor menor do que a receita total, até porque se entende, né, que vai se ter lucro. Então quando a gente olha para a venda, que é onde vai gerar a receita, é o principal item que a gente deve avaliar e deve ter um foco muito grande na parte de vendas, porque qualquer real que eu ganho ali, eu vou ter um valor muito grande no todo. E aí você deve estar se perguntando, pô Ângelo, mas isso é para o grande produtor, isso não é para eu que sou pequeno, por exemplo? Não. Isso vale para qualquer tipo de operação. A receita é o maior valor dentro da porteira e ela é muito importante. Então, quando você vai avaliar, eu não estou falando apenas para o médio ou para o grande produtor, eu estou falando para todo mundo. Obviamente que o pequeno produtor, ele precisa, né, ele é parte da mão de obra operacional dentro da propriedade, o médio muitas vezes também né, e a gente até vai falar um pouquinho sobre isso depois, e ele precisa olhar os dois lados, não tem como ficar olhando só mercado, mas é importante dar uma olhada um pouquinho melhor, dar uma visão um pouco melhor do que está dando hoje, porque realmente tem muitas oportunidades e ali é que está o gargalo, e ali que tem também os grandes riscos e ali também que tem as grandes oportunidades. Para a gente enxergar um pouquinho isso,
a gente vai fazer uma simulação. Vamos pegar uma propriedade de soja, por exemplo, de 1.000 hectares. Essa propriedade de soja de 1.000 hectares, se ela colher a média aí 60 sacos por hectare e vender a R$ 65 por saca, e ela conseguir, através de uma estratégia, ganhar 1% a mais, ela consegue ter dinheiro para sustentar praticamente um operacional, um tratorista, um operador de máquinas na propriedade o ano inteiro. Então olha só, se eu ganhar 1% na comercialização, eu consigo manter um operador de máquinas um ano dentro da fazenda. Então aquele produtor que é médio, parte de médio para grande, que está muito focado a olhar a operação, a subir em cima de um trator, a fazer, que é super importante, precisa entender, mas ele precisa avaliar muito bem, porque às vezes se ele olhar um pouquinho mais para a parte de vendas, 1% que ele ganha na parte de vendas, ele paga um operacional a mais dentro da propriedade. Olha que louco isso, né? Então, essa é a visão que eu gostaria de trazer. 1% de ganho na venda traz um operacional a mais dentro da propriedade. Bem, pessoal, por hoje era isso. Os pontos que eu queria trazer eram esses. O porquê que o produtor foca na produtividade, né? Por que ele foca na parte operacional. Então a gente entendeu que isso é uma parte cultural, que estava certo naquele momento e que foi muito importante para o agro brasileiro chegar onde chegou. Porém, da forma como a gente está, a gente precisa dar uma olhada a mais para a parte comercial, principalmente a parte de vendas, que é onde está a maior movimentação de dinheiro. E se eu, uma média propriedade aí, se eu economizar 1%, eu pago praticamente um operacional a mais dentro da minha propriedade. Então, esse é o aparato do vídeo. Se você gostou, dá o joinha, clica para seguir e eu vejo você no próximo vídeo.